A história está cheia de relatos das tentativas do homem de encontrar um poder mais forte do que seus medos, com o qual ele possa superar os medos que fazem de sua vida um longo pesadelo. Cada nação procurou libertar-se do medo, acumulando enormes concentrações de armamentos. Mas qual foi o resultado dessa tentativa de resolver os medos do mundo com o uso de mais e mais poder? Os medos permanecem e também os inimigos. Praticamente todos os medos que afetam um indivíduo, bem como os medos que afetam a vida de sua nação, estão relacionados de alguma forma, em certa medida, à palavra poder. O temido poder das bombas, o odiado poder dos ditadores, ou o poder assustador inerente aos ciclos econômicos. Sempre há algum poder a ser temido. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem já vive nesse estado de presença. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a relação entre o poder e o medo. Sobre esse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o medo? Ô Gilson, a presença do medo é parte daquilo que a vida também apresenta. É algo dentro de um contexto de realidade psicológica. Quando você pergunta o que é o medo, a investigação da natureza da mente, como ela acontece, como ela se processa em nós, a observação direta do seu movimento é algo que, quando a própria mente silencia para observar, temos aqui a ciência da verdade sobre o medo. O medo é este elemento presente dentro das nossas relações. Relações com pessoas, com situações, dentro de nós mesmos, com pensamentos, com sentimentos. Nós precisamos compreender o medo, o que requer a compreensão de nós mesmos, para irmos além do medo. O medo é um elemento presente nesta vida, nesta psicológica vida, que é a vida do eu. A vida na pessoa, a vida do ego, é a vida na mente. A mente tem esta agitação interna, esta desordem, esta confusão. É o elemento em nós presente como um instrumento de percepção dentro das relações, mas é um instrumento confuso, desorientado. Assim, a mente é o elemento presente em cada um de nós, que dentro destas relações está sustentando a presença desta forma de sofrimento, que nós nominamos de medo, denominamos de medo. Assim, o que é o medo? O medo é a presença do pensamento, não compreendido, não esclarecido, não observado.
Do que é que você tem medo? É daquilo que o pensamento lhe diz. É quando o pensamento cria imagens, cenas de coisas ruins para você que o medo surge. É quando o pensamento interpreta, avalia, julga a experiência nesta relação com o outro, tendo uma visão particular de tomar prejuízo, que o medo aparece. Para mim, o medo é um elemento presente sempre nesta relação entre este mim, que é o eu, e aquela imagem que o pensamento construiu. A presença do medo requer a presença de um pensador tendo pensamentos. Quando você está com medo da velhice, você está com medo de uma imagem que o pensamento produziu. Então, nós temos este eu e aquela imagem. Você tem medo de que algo que você não quer para si mesmo aconteça no futuro. Esse futuro é a presença de um pensamento imaginando o amanhã, o depois. Observe que a presença do medo é a presença do eu com o pensamento. Com o pensamento sobre o outro que lhe atemoriza, com o pensamento sobre o futuro desagradável, como no caso de uma doença que poderá acontecer, que lhe atemoriza. Nós sempre temos a presença, Gilson, do pensamento e deste pensador para a presença do medo. Assim, aquilo que nós chamamos de vida é a vida que se sustenta nesta interna condição, nesta psicológica estrutura, onde o eu é o centro das experiências, é o centro das relações. A não ser que tenhamos uma plena ciência do processo do pensamento presente na mente. Dentro destas relações, jamais ficaremos realmente livres do medo. O que o ser humano tem feito é fugir do medo ou modificar aquela situação para minorar, para diminuir aquela dor, aquele sofrimento do medo. Assim, em geral, ou nós escapamos do medo ou nós nos desviamos provisoriamente do medo, mas nunca nos libertamos do medo. Porque o elemento responsável pelo medo, que é a presença do pensamento, não é descartado. Nós precisamos ter um contato direto com a vida, como de fato ela é, sem o pensamento, sem a ideia do que ela deveria ser ou poderá ser para mim. Quando eliminamos a psicológica presença do pensador, a condição do medo se desfaz, porque não temos a continuidade do pensamento. Você não pode ter medo de um passado para se repetir, do qual você não se lembra.
Você não pode ter medo de um passado sem a presença dele. E a forma que o passado assume dentro de cada um de nós é a presença do pensamento. Assim, o pensamento estabelece este pensador, que é este mim, este eu. A eliminação do pensamento é a eliminação do passado, é a eliminação do futuro, é a eliminação do pensador. Não há medo sem pensamento. Não há medo sem o eu. Portanto, o real contato com a vida é a liberdade da vida sem o pensamento. Então, o medo é algo inerente a esta vida psíquica, a esta vida psicológica, a esta vida do ego. O nosso contato com o momento presente, exatamente como ele é, sem a ideia do que ele deveria ser, é o contato com o momento sem o passado. E, portanto, sem o pensador, sem o pensamento, sem a presença do medo. Isso requer uma atenção para este momento, que a mente egóica, que esta mente condicionada desconhece. Quando eliminamos o elemento pensamento, que é o elemento passado, deste encontro com o instante, com o momento presente, não há mais sofrimento. Não apenas o medo, em suas diversas formas, em suas variadas formas. Repare que ansiedade é medo, angústia é medo, preocupação é medo. São inúmeras as formas de medo. Não eliminamos apenas a presença do medo, mas a presença de todo e qualquer sofrimento. Todo e qualquer sofrimento só se sustenta em razão da presença da inquietude interna, que é este movimento, que é o movimento do pensamento, que é o movimento do passado, que sustenta esta ego-identidade, que sustenta este pensador. Ok? Suponhamos agora que devemos retirar o poder das coisas ou pessoas que tememos. Ou vamos supor que devemos retirar o medo dos poderes que tememos. Suponha que, por apenas um único momento, pudéssemos desistir da palavra poder, ao pensar em nossas relações pessoais, nacionais e internacionais. Mestre, eu vou ler uma pergunta de um inscrito aqui no canal. Ele fala o seguinte: sinto que meus pensamentos correm sem controle, criando cenários que não existem e me aprisionando. Pode falar por que isso acontece e como a mente funciona? Ô Gilson, a verdade sobre o pensamento é que o pensamento é o elemento presente em você que vem do passado. E tudo que ele tem é a experiência que ele viveu, que ele reservou, que ele guardou para ele. Então, ele cria a ilusão de uma identidade, que é o eu, para sustentar esta memória. É esta memória que está voltando. E ela volta neste formato, no formato de que existe alguém por detrás desta memória.
Observe, o que temos presente é apenas a memória, é a lembrança, é o pensamento, é a recordação. Mas ele construiu uma identidade, que é a presença do pensador. Este pensador é o que lhe faz sentir ser uma pessoa. O sentimento que você tem de ser uma pessoa é a presença criada pelo pensamento, sustentada por ele mesmo a partir desta imagem que ele construiu, que é a presença do pensador. Toda esta inquietude interna presente aqui é em razão do passado, de todo o movimento que surge em razão da memória que está voltando. Romper com esta condição requer uma atenção para esta memória, quando ela surge. Quando você tem uma lembrança, quando você tem uma memória, é quando você tem um pensamento. O pensamento, na sua cabeça, é algo presente que está vindo deste passado. Tome ciência, fique ciente, cônscio da presença do pensamento. Olhe para ele. O problema surge é quando você quer se livrar dele. O elemento que quer se livrar do pensamento quando ele surge ainda é o eu, ainda é o pensador, ainda é parte do pensamento. Mas quando você descobre o que é olhar, observar, ficar ciente, sem se envolver com o pensamento, ele não se sustenta. Não há como esta tagarelice interna ser sustentada aqui e agora, quando colocamos atenção sobre esta reação. A atuação do pensamento aqui não é uma ação nova, é uma reação que está vindo do passado. E só irá se sustentar e manter sua continuidade na desatenção. Portanto, coloque atenção sobre esta reação. Coloque o olhar, o perceber, o estar ciente. Apenas isso. É assim que estamos, de fato, entrando num contato direto com a compreensão do pensamento, com a finalização do passado. Então, agora aqui, neste instante, a mente se aquieta, silencia. E esta mente egóica, todo este movimento de condicionamento a partir deste pensador é compreendido. Esta compreensão liberta a mente de sua velha condição de continuidade. O que acabamos de colocar aqui, nestas palavras, é a presença do autoconhecimento. Algo que não se separa da verdade sobre a meditação, neste momento. É sempre este o momento para a ciência do autoconhecimento e da meditação. É sempre este momento a presença para este cérebro quieto, para esta mente silenciosa, para o estado natural de ser livre do pensador e, portanto, livre dos pensamentos. Esse velho modelo de tagarelice interna
de ocupação mental. É algo que está presente em razão de um condicionamento, de uma programação, de uma forma de acontecer na humanidade há milênios. Aqui, neste momento, o seu trabalho é tomar ciência destas reações. Apenas tomar ciência. Não é o seu desejo de se livrar desta psicológica condição que irá livrar você disso. O que liberta é a compreensão e não o desejo de ser livre. O que liberta é a visão e não a intenção de se livrar. A intenção de se livrar, o desejo de se livrar, ainda é o desconforto criado no pensador pelo próprio pensamento. Coloque atenção sobre esta reação. Então, a mente silencia, o cérebro se aquieta e o pensamento desaparece. Esse é o contato com a vida real, onde o eu não está, onde o pensador, o ego, o experimentador não está mais presente. É o que estamos propondo aqui para você, em todos estes encontros que estamos tendo. Ok? E para você que está assistindo o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros que existem no formato online, presencial e inclusive retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde diretamente, ao vivo, as nossas perguntas. E segundo, e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea e natural, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.